Depois de aprender a ouvir a voz do silêncio, de reconhecer o guerreiro interior, de perceber o canto da vida e de amadurecer o uso da palavra, o ensinamento avança para a próxima etapa do caminho. Até aqui, muita coisa foi preparação. Muita coisa foi limpeza, disciplina, observação e reconhecimento interior. Agora, o texto começa a falar de entrada real. Abre aspas. Tendo adquirido o uso dos sentidos internos, tendo dominado os desejos dos sentidos externos, havendo subjugado os desejos da alma individual e tendo obtido o conhecimento, prepara-te para entrar realmente no caminho. O caminho foi encontrado, apressa-te para percorrê-lo. Fecha aspas. Essa frase é muito importante porque ela corrige uma ilusão comum. Muita gente acredita que encontrou o caminho só porque começou a estudar, porque teve algumas experiências interiores, porque passou a compreender certos ensinamentos, ou porque sente afinidade com a vida espiritual. Mas encontrar o caminho não é o mesmo que percorrê-lo. Uma coisa é enxergar a entrada, outra coisa é atravessá-la. O texto deixa claro que antes dessa entrada real, algumas condições precisam estar amadurecidas. A primeira é o uso dos sentidos internos. Os sentidos internos são as faculdades sutis da percepção. Não se trata apenas dos 5 sentidos comuns do corpo, mas da capacidade de intuir, perceber significados mais profundos, captar movimentos invisíveis da consciência, reconhecer a direção da alma e distinguir a voz do espírito do ruído da mente. Isso não nasce da fantasia nem da excitação emocional, nasce de refinamento interior. Quando esses sentidos começam a despertar, a pessoa deixa de viver apenas na superfície dos acontecimentos. Ela percebe mais do que aquilo que os olhos mostram. Percebe o clima interior de uma situação, o peso vibratório de certas palavras, a diferença entre uma inspiração verdadeira e um impulso confuso. Começa a ler a vida de outra maneira, mas isso, sozinho, não basta. O texto fala também do domínio dos desejos dos sentidos externos. Isso significa que a pessoa precisa deixar de ser arrastada pelos estímulos do mundo material. O problema não está em ter corpo, sentir prazer, viver experiências ou participar da vida comum. O problema está em ser governado por isso. Quando os sentidos externos dominam a consciência, tudo se torna urgência, reação e apego. O ser humano passa a viver puxado para fora o tempo todo. Dominar os sentidos externos não é reprimi-los, é colocá-los em ordem, é usar o corpo sem ser usado por ele, é viver no mundo sem ser escravo do mundo. Depois disso, o texto toca num ponto ainda mais profundo: submeter os desejos da alma individual. Aqui entramos numa camada mais sutil do ego, porque mesmo quando alguém já não é tão dominado pelos sentidos do corpo, ainda pode ser governado pelos desejos da alma individual. O desejo de ser reconhecido, de ser especial, de ser visto como sábio, de ser amado, de ser escolhido, de ser espiritualmente diferente. Esses desejos são mais refinados, mas ainda pertencem ao eu separado. Subjugar os desejos da alma individual significa deixar de colocar a própria história, a própria importância e a própria centralidade no meio de tudo. É um processo longo, delicado e exigente. O texto mesmo diz que essa é uma grande e difícil vitória. Não acontece de uma vez. Não acontece por decisão mental. É obra de idades. Isso quer dizer que a transformação mais profunda da consciência não deve ser tratada com impaciência. Há coisas que amadurecem devagar. Há nós interiores que não se desfazem numa semana, nem numa leitura inspiradora, nem numa experiência intensa. A alma carrega tendências antigas, memórias profundas, hábitos de separação que se repetiram durante muito tempo. Por isso, o texto pede
paciência cósmica. Abre aspas. Não espere recompensa antes que idades de experiências se hajam acumulado. Fecha aspas. Essa frase é um antídoto contra a pressa espiritual. A pessoa moderna quer método rápido, resultado claro, experiência forte, confirmação imediata. O ensinamento diz o contrário. Há processos que pedem tempo. Há vitórias que não se medem por emoção, mas por transformação de estrutura interior. Então, depois dessas condições, o texto diz: agora prepara-te para entrar realmente no caminho. O caminho já foi encontrado. Agora é preciso percorrê-lo. A partir daí, os próximos ensinamentos falam de um relacionamento novo com a própria natureza e com a própria realidade. Abre aspas. Pede à terra, ao ar e à água os segredos que guardam para ti. O desenvolvimento dos teus sentidos internos te permitirá fazê-lo. Fecha aspas. Essa frase pode ser lida de forma simbólica e profunda. Pedir à terra, ao ar e à água os seus segredos não significa conversar fantasiosamente com os elementos, significa tornar-se capaz de aprender diretamente com a vida, com a natureza, com os princípios vivos da existência. A terra guarda o segredo da estabilidade, da paciência, da sustentação, da permanência, do enraizamento. Ela ensina o que suporta sem pressa, o que amadurece em silêncio, o que sustenta a vida sem se exibir. Quem despertou os sentidos internos começa a perceber essa linguagem. O ar guarda o segredo do movimento, da sutileza, da circulação, da respiração da vida, daquilo que toca tudo sem se prender a nada. Ele ensina leveza, inteligência, deslocamento, espaço, mostra que o invisível também sustenta. A água guarda o segredo da adaptação, da profundidade, da purificação, da memória, da fluidez. Ela ensina a contornar sem perder a essência, a descer sem humilhação, a refletir sem se apegar à forma refletida. Quando os sentidos internos despertam, a pessoa deixa de ver a natureza como cenário e passa a percebê-la como escritura viva. Tudo começa a ensinar. Tudo começa a responder. Os elementos deixam de ser apenas matéria e passam a ser linguagem. Mas o texto dá um passo além. Abre aspas. Pede aos santos da terra os segredos que guardam para ti. O domínio dos desejos de teus sentidos externos te dará direito a fazê-lo. Fecha aspas. Os santos da terra aqui podem ser compreendidos como aqueles seres humanos que alcançaram certo grau de purificação, verdade e maturidade espiritual. Não importa o nome, a tradição ou a religião. O ponto essencial é que existem consciências que já tocaram níveis mais altos da experiência humana. Mas por que o texto diz que o domínio dos sentidos externos dá direito a pedir esses segredos? Porque sem esse domínio, a aproximação da sabedoria superior vira consumo, curiosidade ou idolatria. A pessoa quer receber, mas não quer transformar-se. Quer ouvir coisas elevadas, mas continua totalmente presa aos apelos mais imediatos da vida inferior. Nesse estado, mesmo que escute grandes verdades, não consegue recebê-las de fato. O direito espiritual de pedir nasce quando a pessoa se tornou relativamente apta a acolher o que pede, não como mérito orgulhoso, mas como condição de receptividade. Quem vive dominado pelos sentidos externos ainda não sabe distinguir profundidade de fascínio. Pode aproximar-se de um ensinamento elevado e transformá-lo em vaidade, seita, fetiche ou entretenimento espiritual. Por isso, primeiro vem o domínio, depois a escuta, e então o texto chega ao ensinamento mais alto desses 4 trechos. Abre aspas. Indaga do mais íntimo, do uno,
o segredo final que ele guarda para ti, no decorrer das idades. Fecha aspas. Aqui saímos dos elementos da natureza e até mesmo dos mestres da terra e entramos na relação direta entre a alma e o Uno. O mais íntimo é esse núcleo divino da consciência. O Uno é a fonte, o centro, o absoluto, aquilo que não pode ser reduzido à linguagem comum. Indagar do Uno é voltar-se para o centro mais profundo do ser, em busca daquilo que só pode ser revelado no mais alto grau de maturidade espiritual. Esse segredo final não é uma informação, não é uma frase escondida, não é um conhecimento intelectual reservado a alguns, é uma realização da consciência. É algo que se torna conhecido apenas quando o ser está pronto para ser transformado por aquilo que conhece. Por isso o texto afirma que quando tiver soado a hora de aprender essa regra, o ser humano estará próximo de se tornar mais do que humano. Essa expressão não deve ser entendida como superioridade arrogante. Tornar-se mais do que humano significa ultrapassar a identificação exclusiva com a condição humana comum. Significa que a consciência está começando a viver a partir de um centro mais alto do que a personalidade, mais profundo do que o intelecto e mais amplo do que a individualidade separada. Esse estágio não é para curiosos, não é para quem quer experiências marcantes, não é para quem quer poder, é para quem atravessou longamente o trabalho da purificação, do domínio, da escuta, da paciência e da entrega. Esses 4 ensinamentos, juntos, mostram um mapa muito claro. Primeiro, a pessoa precisa desenvolver percepção interior. Depois, precisa dominar os apelos mais externos. Depois, precisa vencer os desejos mais sutis da alma individual. Só então começa a entrar realmente no caminho. A partir daí, aprende com a própria natureza. Depois, torna-se apta a receber dos seres mais elevados. E, por fim, volta-se diretamente ao Uno. Tudo isso exige tempo, profundidade e verdade. Não é um caminho de pressa, não é um caminho de performance espiritual, não é um caminho de aparência. É um caminho de transformação real. E por isso, o texto é tão firme ao dizer que a grande vitória sobre os desejos da alma individual é obra de idades. Essa frase nos lembra que não devemos tratar o trabalho espiritual como se fosse um projeto de curto prazo. A alma amadurece como amadurecem as coisas grandes, por ciclos, por provas, por experiências, por depuração. O importante não é correr, é tornar-se verdadeiro, porque quando chega a hora certa, o próprio caminho se abre. E quando o caminho se abre, já não se trata apenas de procurar. Trata-se de tornar-se capaz de seguir. Se você está curtindo esse estudo, deixe seu like, nos siga e compartilhe esse material com seus amigos. E nos sigam nas redes também para fortalecer o nosso trabalho através dos links que estão na descrição do vídeo. Até a próxima!